Olá, bem-vindos a esta nossa exploração da língua portuguesa. Hoje o tema é daqueles que, às vezes, assustam um pouco na gramática. O período misto. A gente vai se basear no capítulo 26 de um material bem completo sobre isso. A nossa missão aqui é tentar desvendar como é que a língua faz essa mágica, sabe? De juntar na mesma frase estruturas coordenadas e subordinadas. Queremos pegar a lógica da coisa, que parece complicada, mas vamos ver que talvez não seja tanto assim. Vamos desempacotar isso juntos. Exato. E entender o período misto, olha, não é só para passar em prova de gramática, não. É fundamental para ler textos mais complexos, sabe, com mais profundidade. E, claro, para melhorar a nossa própria escrita. Deixa o texto mais articulado, mais elegante. Para quem analisa a língua a fundo, é uma ferramenta e tanto. Então, vamos começar pelo começo. O que é, afinal, um período misto? Assim, de forma simples. Bem, de forma simples, é um ou seja, uma frase completa, né? Que tem lá dentro tanto orações coordenadas quanto orações subordinadas. É a mistura mesmo. As duas formas de conectar ideias convivendo ali no mesmo espaço. Certo, a convivência das duas. Mas, olha, o material trouxe um ponto que me deixou pensando. Ele diz que as próprias orações subordinadas, elas podem ser coordenadas entre si, uma subordinada ligada na outra por e, ou. Como assim? Ah, isso é muito interessante mesmo. Mostra como a língua é flexível, né? Sim, é exatamente isso. Orações que já dependem de outra, sejam substantivas, adjetivas, adverbiais, elas podem vir em sequência, e aí podem estar ligadas por um e, um ou, um mas, um nem. O material até chama de equipolentes. Quer dizer, são da mesma família de subordinadas, mas estão ali lado a lado, coordenadas. Mas. Elas não viram coordenadas normais, por causa disso, né? Continuam sendo subordinadas à principal. Esse é o ponto-chave. A fonte parte muito nessa tecla. A conjunção coordenativa o e, o ou, o mas, que liga essas duas subordinadas, ela só mostra a ligação entre elas. A segunda subordinada não vira coordenada. Não mesmo. As duas continuam dependendo da oração principal ou da palavra a que elas se referiam originalmente. Ah, agora ficou claro. O E ali só faz uma ponte entre as duas dependentes. Exato. Pensa assim, espero que chova e que faça sol. As duas são subordinadas, objetos do espero. O e só somos meus desejos. Entendi. É um jeito de listar ideias dependentes, né? E pra gente não se perder nessa análise toda, qual a dica? A dica de ouro do material é: siga os conectivos. Eles são o mato. As conjunções, tanto as subordinativas, tipo que, se, quando, porquê, quanto as coordenativas, e, mas, ou. E também os pronomes relativos, claro, que, quem, onde. São eles que mostram quem depende de quem e quem está só do lado. Legal, vamos ver isso funcionando. Com as substantivas, por exemplo, tem algum caso aí? Tem, claro. Olha esse exemplo do material. Espero que você não me culpe, que não culpe meus pais, nem que culpe meus parentes. Percebe? São três orações começando com que, todas funcionando como objeto direto de espero. São três subordinadas substantivas objetivas diretas e estão coordenadas entre si, a última ligada pelo nem. Nossa, 3. E outro exemplo? Tem esse aqui. Sabe-se que o homem é inocente e que nunca deveria ter sido colocado em situação vexatária. Aqui as duas com que são subordinadas substantivas subjetivas. Elas são o sujeito do sabe-se, e o e coordena as duas. E o material alerta para alguma pegadinha aqui? Tipo, faltar palavra? Sim, alerta para elipse. Às vezes, para economizar a palavra, a gente omite a conjunção que ou se, ou até parte da oração na segunda ou terceira coordenada, como naquele exemplo. Consta dos autos que o homem usou equipamento inadequado e conseguiu certos desvios. Esse segundo conseguiu, na verdade seria e que o homem conseguiu. O que ficou escondido. Tem que enxergar ele ali para classificar certo. Entendi, é um detalhe importante. E isso vale para as adjetivas coordenadas também. Vale sim, mesma lógica. Olha só, os primitivos cristãos participavam das comemorações que tinham raízes pagãs ou que não tinham. Duas subordinadas adjetivas restritivas definindo as comemorações coordenadas pelo ou. E com explicativas? Também, certos escritores brasileiros como Jorge Amado, que escreveu o romance e que escreveu o teatro, eram comunistas.
Duas adjetivas explicativas só dando uma informação extra sobre Jorge Amado, coordenadas pelo E. E pode sumir o pronome relativo também, o quê? Pode sim. O texto dá o exemplo. Aquilo que é saudável, é interessante e importa deve ser enaltecido. A gente entende que é saudável, que é interessante e que importa. Mas olha que interessante, o material recomenda repetir o pronome relativo se ele tiver funções diferentes em cada oração, tipo, aquilo que é saudável e que eu considero importante. No primeiro que, ele é sujeito de é saudável. No segundo é objeto direto de considero. Repetir evita confusão. Faz sentido para clareza. E as adverbiais? Também entram nessa coordenação? Entram, com certeza. Exemplo. Não só quando estou presente, mas também quando não estou, sou discriminado. Duas adverbiais de tempo coordenadas. Ou essa. Ainda que a reportagem vá ao ar, ainda que denunciem, ou ainda que o Papa testemunhe, nada mudará. 3 concessivas coordenadas. Nossa, e mais uma. Não devo nada porque pago minhas contas e porque sou organizado. 2 causais coordenadas pelo E. E o legal que o material aponta é a flexibilidade com a conjunção subordinativa nessas adverbiais, né? Exato. A língua é econômica. Você pode repetir a conjunção, depois que ela saiu e depois que ela entrou, pode fragmentar, depois que ela saiu e que ela entrou, ou pode até omitir na segunda, depois que ela saiu e entrou. Bem mais direto, né? Muito bom. Ok, entendemos essa coisa das subordinadas coordenadas, mas imagino que o mais comum, o dia a dia do período misto, seja só ter orações coordenadas e subordinadas juntas na mesma frase, mas sem necessariamente as subordinadas estarem coordenadas entre si, é isso? Perfeito. Essa é a configuração mais, digamos, clássica do período misto. É quando você tem uma oração coordenada, convivendo ali com uma ou mais subordinadas que estão ligadas a outras partes da frase. Vamos pegar um exemplo da fonte para ver isso na prática. Presume-se que as penitenciárias cumpram seu papel social, no entanto, a realidade mostra o contrário. Certo. Como fica a análise aí nesse caso? Olha só. Primeiro, presume-se. Ela funciona como oração principal, para a segunda que vem aí. Ok. Depois, que as penitenciárias cumpram seu papel social. Essa é uma oração subordinada subjetiva. É o sujeito do presume-se. Uhum. E aí vem, no entanto, a realidade mostra o contrário. Essa é uma oração coordenada sindética adversativa. O no entanto liga essa ideia toda à ideia anterior. Presume-se que. Viu a mistura? Uma subordinada dependendo da primeira parte e uma coordenada se opondo a essa primeira parte. Totalmente misto. Fez sentido. E tem exemplos mais cabeludos dessa mistura. Ah, tem sim. O material não alivia. Olha este. Os que aqui estão precisam entender que a chance não pode ser desperdiçada. Por isso, todos devem esforçar-se a fim de conseguir a vaga. Opa! Aí já tem bastante coisa junta. Vamos tentar quebrar isso. Vamos lá. A estrutura fica mais ou menos assim. Primeiro, os precisam entender. É a oração principal que inicia tudo e pede complementos. Certo? Aí, dentro dela, especificando os, temos que aqui estão. É uma subordinada adjetiva restritiva. Aqueles que aqui estão. Ok. Depois, o que eles precisam entender. Vem a subordinada substantiva objetiva direta, que a chance não pode ser desperdiçada. Entendi. Objeto de entender. Exato. Daí, ligando com a ideia anterior, vem uma coordenada conclusiva. Por isso, todos devem esforçar-se. O por isso entrega que é conclusão. E essa coordenada também vira principal para a próxima. Vira principal? Como assim? Porque a última parte depende dela. A fim de conseguir a vaga, essa é uma subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Mostra o objetivo de esforçar-se. Uau! Adjetiva, substantiva, coordenada, adverbial, tudo num período só. Realmente complexo. Tem mais algum exemplo assim que chame a atenção? Tem um bem interessante com uma oração intercalada no meio. Neste dia, que linda manhã faz, resolva logo os problemas que mais o aborrecem, que a vida é muito curta. Com intercalada. Como fica isso? Bom, a base é, neste dia, resolva logo os problemas. É a principal, com o verbo no imperativo, dando a ordem. Ok. Aí no meio, como um comentário solto, vem a intercalada. Que linda manhã faz! Uma exclamação, sem ligação sintática direta. Certo.
E depois? Vem a subordinada adjetiva restritiva ligada a problemas, que mais o aborrecem. Esse que é pronome relativo. Uhum. E a última? A última, que a vida é muito curta, é uma coordenada sindética explicativa. O que aqui não é pronome, é conjunção. Ela explica por que a pessoa deve resolver logo os problemas. Nossa, fica claro que analisar isso exige muita atenção aos detalhes. E por falar em detalhes, e quando faltam palavras, a tal da elipse, o material fala disso? Fala, e fala com destaque. Porque a elipse, essa omissão de termos ou até de orações inteiras, é super comum para deixar o texto mais ágil, mais conciso. Mas como o texto alerta, e bem enfaticamente. Peço-lhe cuidado. Não erre a análise de um período por não ver uma oração implícita, elipse. É um ponto crítico. Quer dizer, se a gente não percebe o que está escondido ali, a análise pode ir para o espaço. Conta menos orações, classifica errado. Exatamente isso. A análise fica capenga. Ou errada mesmo. O material dá uns exemplos bem claros. Numa comparação, a rua estava deserta como um cemitério. Se você não vê a oração que falta, perde a análise. O certo é entender como um cemitério é deserto. Aí sim é uma subordinada adverbial comparativa. E outro caso? Numa coordenada adversativa. O vento havia parado, mas a chuva não. Fica subentendido o quê? Mas a chuva não havia parado. Essa é a oração coordenada que está ali, implícita. E a vírgula pode ser uma pista para essas omissões? Muitas vezes, sim. A vírgula pode indicar a elipse de um verbo que já apareceu antes. É o famoso zeugma. O exemplo clássico que dão é: ela gosta de filmes românticos, ele de ação. A vírgula ali está no lugar de gosta de filmes. Fica claro que é ele gosta de filmes de ação. Perceber isso faz parte da análise. Mas e o risco de ver elipse onde não tem, de viajar, como diz o texto? Sim, existe esse risco. E o material puxa a orelha quanto a isso. Nem toda conjunção coordenativa, tipo e ou ou, está ligando orações com um pedaço faltando. Às vezes, ela só liga palavras dentro da mesma oração. No exemplo, todo mundo conhece alguém que sabe tudo sobre o futebol brasileiro ou sobre as regras gramaticais. Esse ou está ligando sobre o futebol brasileiro com o sobre as regras gramaticais. São dois complementos do verbo saber sobre. Não tem uma segunda oração ali tipo ou sabe sobre as regras. É ligação de termos, não de orações. E essa distinção é crucial de um período misto daqueles. Opa, manda aí. Pode ser um bom teste para ver se a gente pegou a ideia. Qual é o período? A este aqui, segura. No setor das comunicações, o monopólio não deixa de ser uma tendência natural, já que, ao contrário do que acontece em outros mercados, uma rede se torna mais valiosa à medida que mais pessoas a utilizam e a divulgam. Uma rede que todo mundo usa, como o Facebook, vale muito mais que 100 redes com usuários pulverizados. Ufa, é quase um parágrafo inteiro numa frase só. Um emaranhado mesmo. É um belo exemplo da língua em uso real, né? Complexa. Vamos seguir a análise que o material propõe, focando nos conectivos, lembra? Sim, vamos lá. Primeira parte. Primeira, o monopólio não deixa de ser uma tendência natural. Essa é a principal da segunda oração que vem aí. Ok. Segunda, já que uma rede se torna mais valiosa, o já que entrega é subordinada adverbial causal, ligada à primeira. E ela também serve de principal para a terceira e quarta. Certo, causal. E a terceira? Terceira, que acontece em outros mercados. Essa está ligada ao o implícito em do que. É uma subordinada adjetiva restritiva. Adjetiva. E a quarta? Quarta, à medida que mais pessoas a utilizam, à medida que indica a proporção, é subordinada adverbial proporcional, dependendo da segunda. Proporcional. E a quinta? E a divulgam. Isso é outra subordinada adverbial proporcional, também dependendo da segunda. O e coordena ela com a quarta. E note que aqui teve elipse da locução à medida que, ficou só, e à medida que a divulgam. Ah, a elipse de novo. Entendi. E depois do ponto e vírgula? Depois do ponto e vírgula, começa outra ideia. Uma rede vale muito mais. Essa está coordenada assindética com a segunda oração, a do Jaque. O ponto e vírgula marca essa coordenação sem conjunção. E ela é principal da sétima e oitava. Coordenada assindética. E a sétima? Sétima, que todo mundo usa. Ligada à rede,
É uma subordinada adjetiva restritiva de novo. Certo. E a oitava e última, que sem redes. Essa é, que valem sem redes. O verbo valem está elíptico. É uma subordinada adverbial comparativa, comparando o valor da rede única com o das sem redes, ligada à sexta. Caramba, que análise detalhada. Desmembrar isso tudo exige mesmo. Primeiro conhecer bem as orações isoladas, né? Com certeza. E é exatamente essa a recomendação do material. Primeiro, fica craque nas coordenadas e subordinadas separadas. Depois, enfrenta essas misturas. É um passo de cada vez. E falando em enfrentar, para quem está na batalha dos estudos, para prova, para concurso, esse tipo de análise de período misto cai muito. O que a fonte diz sobre a frequência disso? A fonte é bem pé no chão. Diz assim, tudo é possível. Ou seja, pode cair. Reconhece que talvez não seja o assunto número 1 em toda a prova, mas que é essencial para quem quer voos mais altos, eles até brincam, provas de nível NASA. E dá um toque importante. Parece que algumas bancas, tipo a FGV, gostam bastante de período misto. O texto fala que elas adoram esse tipo de questão. Então para quem tem meta grande, o recado é claro. Claríssimo. Estude. Estude muito este capítulo, para não ser pego de surpresa. E ainda manda um Deus é mais no final. Acho que para dar uma força para o estudante. Bom, então, resumindo a nossa conversa. Períodos mistos não são bichos de 7 cabeças, são parte normal de textos mais elaborados, combinam coordenação e subordinação. Vimos aquele caso curioso das subordinadas que podem ser coordenadas entre si. Falamos da elipse, que pode esconder orações e complicar um pouco. E a grande dica: seguir os conectivos. Exatamente. E vale reforçar. Dominar isso não é só para gabaritar a gramática. É para ler melhor, sabe? Perceber as entrelinhas, a lógica do texto. E, claro, para escrever de forma mais clara, mais organizada, mais eficaz. E entender como as ideias se encaixam para construir sentido. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação, né? Algo para pensar depois. A gente viu a estrutura, a análise, mas pensando no efeito, no impacto da escrita. Como será que usar conscientemente diferentes formas de período, misto, mais coordenação aqui, mais subordinação ali, usar ou não elipse, pode mudar o ritmo de um texto, a ênfase, até o poder de convencer quem está lendo? Fica aí a reflexão para a próxima leitura ou para a próxima vez que for escrever algo.